Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. O tema do vídeo é Santos decide demitir o CEO Pedro Martins. A matéria acabou de sair no Diário do Peixe, assinado por Lucas Barros e Laura Marcelo, né? A matéria saiu agora às 3 da tarde, eu gravando 3h06. Fui impactado agora pela notícia, quero compartilhar com vocês essa informação importante de dentro do Santos e mostrar que desde a entrevista que o Pedro Martins, que muita gente exaltou, na verdade ele falou muita porcaria. E sim, o Santos perdeu a chance de fechar com o Sampaoli por causa da entrevista do Pedro Martins. Sim, não tampe o sol com a peneira, tá? Óbvio que existem outros motivos, mas o mais importante foi a entrevista do Pedro Martins ali, pós saída de Pedro Caixinha e aquele discurso completamente infundado dele, tá? Vamos ler a matéria, a gente comenta a seguir, tá certo? Santos decide demitir o CEO Pedro Martins. Aqui, Laura Marcelo e Lucas Barros assinam, tá? O Santos decidiu pela demissão do CEO Pedro Martins. A medida ocorre após forte pressão de conselheiros e torcidas organizadas, que se intensificou nos últimos dias. Internamente, a saída já está definida e será oficializada em breve, encerrando um ciclo de quase 5 meses do executivo no clube. Martins chegou ao Santos em dezembro de 24, com o respaldo da gestão Marcelo Teixeira, para liderar um processo de reconstrução. Ai, meu Deus. Ele participou ativamente da montagem do elenco na janela do meio do ano. Na janela do começo do ano, né? Sendo responsável por 11 contratações. Foram elas o zagueiro Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro, e Luizão, os zagueiros, né? O lateral Léo Godoy, emprestado pelo Atlético Paranaense, o volante Zé Rafael, os meias atacantes Barreal, emprestado pelo Cincinnati, Tassiano e Neymar, e os atacantes Tiquinho Soares, Roleiser, David Washington, emprestado pelo Chelsea, e Gabriel Veron, emprestado pelo Porto. Este último, emprestado pelo Porto, tem acumulado episódios de indisciplina, como atrasos em treinos, relatos de ter se apresentado embriagado, o que gerou multa e afastamento da última partida contra o Grêmio. Entre outras decisões marcantes de sua gestão, está a aposta no técnico Pedro Caixinha, que não resistiu à pressão dos resultados e acabou demitido. Martins também participou da contratação de Kleber Xavier para ocupar o cargo deixado pelo português. No entanto, uma entrevista coletiva concedida em 15 de abril, marcando 100 dias de sua gestão, foi considerada desastrosa nos bastidores. Na ocasião, o CEO fez duras críticas à estrutura do clube, com frases como "o Santos parou no tempo" e "o saudosismo vai matar o Santos", o que gerou desconforto entre conselheiros e torcedores. Cara, pra mim nem é isso, tá? Acho que até é pior algumas coisas ali. A fala repercutiu negativamente, inclusive no mercado. O técnico Jorge Sampaoli, que era um dos alvos da diretoria, teria recuado nas negociações após a entrevista, entendendo que não era o momento certo para retornar ao clube. Além da pressão popular e institucional, Pedro Martins enfrentava a cobrança direta do Departamento Deliberativo. Direta do Conselho Deliberativo, não departamento. Torcidas organizadas se reuniram recentemente com o presidente Marcelo Teixeira para pedir sua saída, e o dirigente chegou a ser ameaçado. O episódio foi considerado o estopim para a demissão. Formado em administração na MBA na Universidade de Liverpool, Pedro atuou como vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol. Também participou dos projetos da Ferroviária, Atlético Paranaense e Cruzeiro, além de Olé Brasil, Queens Park Rangers, Vasco e Botafogo no ano passado, chegando em julho e participando dos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vamos lá, só pra falar de Botafogo aqui, no final, ele não deixou saudade no Botafogo, tá? Como muita gente acha que ele fez um baita trabalho e foi mantido lá no Botafogo e resolveu dar voos maiores no Santos. Não foi isso, tá? Ele foi demitido, ele saiu do Botafogo sem deixar saudade. Tá bom? As falas do Pedro Martins, cara, elas foram ruins. Não só por isso o Santos parou no tempo. Eu acho que essa aí até tem uma parte de verdade. O problema é que esse tipo de coisa se discute internamente, não externamente, entendeu? A gente sabe que o Santos tá parado no tempo. A gente critica a estrutura do Santos como torcedores. Os torcedores falam disso. Não é segredo pra ninguém. O problema é que isso tem que ser decidido internamente. O Pedro Martins também falou de cabide de empregos, que eu acho que ele tinha razão nessa parte, né? O Santos é o maior cabidão de empregos, sim, só que ele não mostrou efetivamente nada, né? E no que tange a futebol, ele mandou muito mal, muito mal. A gente sabe muito bem, ele falou que o Pedro Caixinha saiu por causa de 3 resultados ruins, e não é verdade, né? Então,
além de falar que não entregar a chave de departamento de futebol pra ninguém, foi isso que fez o São Paulo recuar. Não foi tipo, olha, a estrutura está ruim. Não é porque o São Paulo estava aqui em 2019, cara. Ele sabe como é que é a estrutura do Santos. Né? E por mais que seja ruim, esteja atrasada, tá? Está. Não é que ela não existe. Existe uma estrutura. Ela só tá defasada com relação às outras. Mas tem campo para treinar, tem lugar para dormir, tem lugar para tomar banho. Tem estrutura. Ela só está defasada em relação a outros. Não que justifique o atraso. Só que você tem que trabalhar para melhorar. E pelo menos eu não vi o Pedro Martins, com todo respeito, trabalhar para melhorar nada disso. O que a gente sabe é, ele mexeu na gestão ali de futebol, mexeu em contratações, trouxe um técnico com uma multa gigantesca, porque dá 18 milhões de multa pro Caixinha em comissão, é um absurdo. Trouxe o Caixinha com um salário absurdo, ganhando 3 vezes mais de 3 vezes do que ele recebia no Bragantino. Tudo isso é injustificável. Então não adianta nada ele ter um conhecimento muito grande teórico das coisas, se na prática ele não consegue colocar em funcionamento. E não conseguiu, tá? Eu entendo que realmente certas coisas que ele falou nessa coletiva foram verdade. Só que o Santos vive um momento conturbado, tá? Com ele no comando, tá certo? Viveu um momento conturbado com ele no comando, e ele não soube lidar. Um CEO tem que saber lidar com crise também. Não soube lidar com crise. Não soube lidar nem um pouco com crise. Óbvio, tá? Óbvio que a demissão do Pedro Martins, e a gente sabe muito bem da relação Pedro Martins com o pai dele, que o pai dele tem relação com a Federação Paulista de Futebol, e a Federação Paulista de Futebol, com todo respeito, vamos falar só de um jeito bem coloquial, caga de porta aberta dentro do Santos, tá? Essa é a realidade, tá bom? Então, é muito indicação. O Pedro Martins falou na coletiva que o Santos precisa ser mais profissional, sendo que ele chegou ao Santos por indicação. Por QI. Aí, você conhece quem? Aí, põe ele lá. Pô, gente, sabe? Então, assim, não, menos politicagem, mais gestão. Ele chegou através de politicagem no Santos, cara. E eu não sou contra a função de CEO, tá? E, ó, nem quero defender o Paulo Brax também, porque ele meio que sumiu lá. Mas o Paulo Brax, ele chegou e falou: o Santos precisa demitir muitos funcionários. Tem muito funcionário dentro do clube. E o Santos pagava pro seu CEO, que era o Paulo Brax, anteriormente, menos do que pagava pro coordenador, que era o Galo. Então, o Paulo Brax era chefe do Galo, recebia menos do que o Galo. Não adianta nada você contratar as pessoas pros cargos e não trabalhar direito. A estrutura organizacional precisa ser melhor trabalhada. O Santos precisa se organizar melhor. O Santos continua sendo um baita cabidão de empregos. Ele é. O Santos tem emprego pra todo mundo. Você precisa de emprego, parece lá no Santos. Você esquece da sua carteira de trabalho no Santos, que daqui a pouco eles te contratam. Porque é assim que o Santos funciona. Eu não sei, não tenho conhecimento de outro clube no Brasil que tenha tantos funcionários quanto o Santos, cara. A torneira do Santos, ela é aberta o tempo inteiro pra gastar. Vamos gastar! O dinheiro tá entrando. Neymar chegou, vamos gastar, contratei. Ô, César Sampaio, você precisa de quantos coordenadores aí, quantos assessores pra você? 18, nós contrata. Óbvio que eu tô exagerando, tá? Eu tô dando só exemplos. Nem vou culpar o César Sampaio, não é esse o ponto aqui. Léo, você tem quantos assessores? Nenhum, meu Deus do céu, contrata uns 5. Vamos botar a gente pra trabalhar, a gente precisa trabalhar. O Brasil precisa andar pra frente, a gente precisa botar a gente pra trabalhar. É isso que o Santos é, cara. Então, você precisa de gente competente para as determinadas funções, mas você não precisa de cada departamento ter 10, 15 pessoas trabalhando, cara. E o Santos é isso. O Santos tem empregado pra cacete em todas as áreas, menos no setor de psicologia, que não existe, né? Que a gente já falou aqui. Precisa de setor de psicologia, de psicanálise. Precisa. Não tem, mas precisa, né? Ou alguém que faça TCC ali, né, de psicólogos para poder trabalhar dentro do Santos. Não tem. Isso não tem. Esse departamento não tem. Os outros, dá-lhe com o pau. Deve ter 5 presidentes no Santos, 14 vice, porque é impressionante, cara. Mas são cargos não remunerados, me desculpe. Né? Mas o Santos precisa, sim, se modernizar estruturalmente, organizacionalmente, sei lá, de maneira organizacional, né? Mas estruturalmente também. Então, sim, óbvio que ele tá defasado, tá sim parado no tempo, concordo com essa fala, porém, nessa
nesse jeito, convocando uma coletiva onde todo mundo esperava que ele ia anunciar um novo treinador, né? Além de fazer esse panorama dos 100 dias de gestão, ele trocou os pés pelas mãos, gente. Foi num momento inoportuno demais. Podia falar, estamos trabalhando, a gente tá tentando organizar o clube internamente, tem problemas que a gente precisa organizar, mas ele pegou pra atacar o clube também. Então, assim, óbvio que a gente precisa entender a realidade e a gente saber da realidade também, tá? Só que do mesmo jeito que eu tinha que vir aqui publicamente ano passado e falar, pô, ano passado não, né? Ano retrasado. Pô, o Rueda não pode ficar desprezando o Santos publicamente dessa maneira que acaba levando pro mercado que o clube é uma bagunça, apesar de a gente já saber. Mas assim, vai o presidente, nesse caso é o CEO, mas vai o presidente falando, caramba, né, o Santos tem dinheiro pra pagar ninguém. Pô, meu irmão, quem é que vai querer jogar? Ninguém, né? Entendeu? O Pedro Martins fez mais ou menos a mesma coisa com um discurso diferente. Você tem que falar, pô, estamos em crise, tá difícil a situação, mas estamos organizando. Isso é o que você fala publicamente, cara, isso é gestão de crise. Eu não tô nem falando, pô, tem que enganar a torcida. Não, não é isso. Só que certas coisas você resolve de maneira interna. Você pode chegar numa reunião com todo mundo ali sentado, internamente, e falar, caramba, tá uma bagunça, o clube tá parado no tempo, a gente precisa organizar isso aqui. Mas tem que não só falar, tem que tomar atitude. E eu te pergunto, o que o Pedro Martins fez pra melhorar o CT? O que o Pedro Martins fez para melhorar a situação de empregos dentro do Santos? De diminuir esse cabide de empregos? O que foi feito? Óbvio que o Pedro Martins foi importante, só que o grande responsável continua sendo o presidente do Santos. O Marcelo Teixeira é o grande responsável por assinar a multa do Caixinha, de aceitar pagar 18 milhões de multa para ele, tá certo? O presidente do Santos é o responsável pela contratação por indicação do Pedro Martins. O presidente do Santos é o grande responsável, tá? Não é o Pedro Martins. O Pedro Martins está abaixo do presidente. O presidente é o grande responsável e ele tem que ser o responsabilizado até pelas falas do Pedro Martins. Demorou para tomar uma atitude. Tá? Então, foi muito mal feito a gestão do Pedro Martins, do meu ponto de vista. Tá? Porque falar e não fazer não adianta nada. Falar eu também falo. Só que quando você tá num cargo, você tem que mostrar a ação. E de novo, qual foi a ação feita pelo Pedro Martins de maneira estrutural no Santos, que ele criticou pra caramba, né? O que ele fez pra melhorar a estrutura do Santos nesses 5 meses? Porque dá pra fazer coisa em 5 meses, né, cara? Até pra pintar o muro do CT é um parto no Santos, cara. E o dinheiro jorrando ali, saindo pra cacete nas outras coisas. Então, cara, eu acho que a demissão dele é justificável, só que agora a gente volta às armas, né? Volta as atenções todas pro presidente do Santos, que já é a grande mira da torcida, né? A torcedor pegou ele agora pra ser o objetivo, né? Falar com ele, cobrar dele, porque não adianta nada ele botar a gente à frente dele como uma barreira de defesa e a gente tem que cobrar o presidente do Santos. Por que ele bota o filho dele tanto ali dentro do Santos? Tudo bem de frequentar e tal, mas assim, voz, importância, é complicado. Mas, enfim, vamos ver qual será o próximo passo do clube com relação a isso. Eu não acho que qualquer CEO vai acertar trabalhar no Santos. Precisa ser feito um projeto verdadeiramente de mudança, de modernização. Precisa ser feito algo. Olha, a gente precisa... O que a gente tem de orçamento? Nada, né? Mas enfim. O que a gente tem de orçamento? Ah, temos 10 milhões. Esses 10 milhões não vão para contratação de jogador, tá? Esses 10 milhões vão para melhorar estrutura de campo, estrutura de hotel. A gente vai melhorar isso aqui. Organizacional, né? A gente vai melhorar a estrutura do clube. E aí isso tem que ser feito. Um CEO precisa fazer isso. Ele cuida do clube. Não só do futebol masculino. Ele cuida do futebol feminino, da base, do clube, dos funcionários. Ele é chefe do clube. E nisso, infelizmente, cara, se ele fez alguma coisa, ele tem que fazer uma apresentação. Do mesmo jeito que ele veio falar publicamente que o clube tá parado no tempo, ele faça uma apresentação e mostre efetivamente o que ele fez. Porque, aparentemente, pra gente que é torcedor e que cobre o Santos, não fez nada. E se não fez, mostre e responsabilize certas pessoas. Porque agora não tá mais preso a nada, né? Vai lá e fala, ó, então, por causa dessa pessoa, eu não consegui fazer isso que eu tava tentando fazer. A gente sabe que tem dificuldade dentro do Santos e sim, eles são muito bairristas. Muito. Tá? Tudo é muito difícil de acontecer dentro do Santos. Eu tenho informação de lá de dentro.
que é muito difícil fazer certas coisas. Mas, quando você se coloca nesse sistema, você tem que trabalhar dentro dele e tem que mostrar serviço, tá? Mas eu quero te ouvir. O que você acha da saída do Pedro Martins? Se você concorda ou não, não tem problema. Eu acho que foi justificada, né? Mas se você discorda, não tem problema nenhum. Você pode botar seu contra-argumento aí. Numa boa, a gente vai se falando, tá certo? Faz o cocô, curta, comente, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.